Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Benfica, campeão português pela 38ª vez em sua história. O maior campeão português da história, estava um tempinho sem ser campeão, viu seus maiores rivais conquistarem títulos, inclusive o próprio Sporting, que vivia um grande jejum na Liga de Portugal, e agora o Benfica foi a vez deles de encerrar seu jejum. Desde a época de Bruno Lage não era campeão português, e agora com Roger Schmidt na última rodada garante a conquista, 2 pontos à frente do Porto de Sérgio Conceição, que nunca deve ser subestimado, né? Porque o trabalho de Sérgio Conceição no Porto é espetacular, é um dos melhores trabalhos na Europa. E assim, né, o Benfica fez um primeiro turno basicamente retocável, né? Poucas coisas você pode criticar no primeiro turno do Benfica, o 2022 do Benfica, assim podemos dizer. Pelo menos o que se diz em relação a essa temporada foi impressionante, muito por causa da ótima janela de transferências. Perderam Davi Nunes, mas usaram muito bem o dinheiro que ganharam com ele, contratando jogadores como Enzo Fernandes, que já foi vendido por uma bagatela, e a gente também teve o Davi Neres, né, que é um bom jogador, né, ele que no Ajax do Ten Hag teve bons desempenhos. E assim, a gente teve aí um Benfica que começou o campeonato com tudo, estava abrindo uma vantagem, chegou a quase ser de 10 pontos, não me falha a memória, e aí chegou no confronto contra o Porto, abriu o placar e naquele momento parecia o campeonato português decidido. Porém, o Porto conseguiu a virada e acho que aquilo impactou mentalmente no time do Roger Schmidt. Começou a decair um pouco o desempenho, caíram na Champions League para a Inter de Milão, que agora é finalista, tudo bem, melhorou muito, né, nessa segunda metade de temporada, mas todo mundo cravava o favoritismo para o Benfica. E o Benfica acabou caindo, né? E no Campeonato Português estava ali escorregando e chegou nas 4 rodadas finais. A vantagem era apenas de 4 pontos e eles tinham 2 jogos muito chaves, né? Contra o Braga e contra o Sport. Não podiam tropeçar nesses jogos, né? Conseguiu vencer do Braga, foi uma vitória gigante. Contra o Sport buscou um empate impressionante, né? Tava perdendo por 2-0, buscou empate, porém esse empate prolongou a disputa pelo título até a última rodada, algo que a gente não imaginava acontecendo antes, né? Pela distância que o Benfica abriu, né? Mas é aquela história, né? O time do Sérgio Conceição deu pouco espaço para o Benfica respirar, sempre colocando os pontos, sempre conseguindo as vitórias. E assim, na última rodada, o trabalho do Benfica não era dos mais complicados quando se falava em termos do oponente, né? Porque o Santa Clara, né? Podemos dizer até meio Benfica fake, né? Porque tem a logo do Benfica dentro da logo do Santa Clara, né? Mas assim, né? O Santa Clara, né? Ele foi lá, é o último colocado, né? Foi na missão de tentar ali o impossível para a torcida do Porto, né? Mas a questão é que o Benfica não teve muita dificuldade de ganhar o jogo como era esperado. Acho que a única coisa que podia desconcertar o time era a pressão, entende, do resultado. Eles estarem ali tensos emocionalmente, não foi o que aconteceu, né? E acho legal que no Estádio da Luz se comemore mais um título português para o Benfica. 38 títulos, é uma grande história. E é legal ver o Benfica reencontrando o caminho das taças, né? Porque foram anos complicados, né? Anos em que o time acabou ficando aquém das expectativas. O retorno de Jorge Jesus, o técnico mais vitorioso da história, apesar de um retorno meio indigesto pelo ele ter saído do Benfica para o Sporting, foi decepcionante, se esperava muito mais. E assim, né, encerrou a última temporada com aquela cara, né? Parece que a gente está muito atrás de Porto e Sporting, mas o Benfica aproveitou uma grande oportunidade, vendo Porto e Sporting perdendo bons jogadores, né, no mercado, e eles, assim, foram os times que melhor saíram, dos 3 grandes, foi o time que melhor saiu na janela, conseguindo repor as perdas com uma eficiência impressionante, mas o grande mérito, a meu ver, do Rui Costa está na contratação do Roger Schmidt, né, que é o técnico que estava no PSV na última temporada, foi vice-campeão holandês, por pouco não roubou o título do Ajax do Ten Hag, ele tinha ido muito bem também na Conference League com o PSV, é um técnico muito bom, o alemão Roger Schmidt, e foi uma quebra de paradigma, né, porque desde o Quique Flores em 2009, o Benfica não tinha um técnico que não era português, não, o Quique Flores espanhol, né, e aí era Jorge Jesus, Rui Vitória, Bruno Lage, Jorge Jesus de novo, aí os auxiliares, todos portugueses. Aí foram atrás da escola alemã, uma ideia diferente de jogo e se deram muito bem, né? O Benfica foi muito além das expectativas nessa temporada, sendo campeão português, conseguindo, poxa, passar em primeiro lugar na fase de grupos que tinham Paris Saint-Germain e a Juventus, né? E assim, foi às quartas de final da Champions. Eu gostaria que tivesse ido mais longe, né? Mas é aquela história, acho que a temporada é para se orgulhar, até pelo que vinha sendo as últimas, né? Acho que vai ser interessante ver como o Benfica vai se comportar no mercado agora, como ele vai jogar as próximas competições, se ano que vem consegue manter o grau de competitividade que teve este ano, né? Foi realmente fantástico, é muito legal ver o Benfica de volta aos títulos,
Vamos ver se consegue dar sequência a isso ou se o Porto vai voltar mais forte e manter o ritmo que teve nesse segundo turno. Até porque a janela de transferências vai ditar muito isso, quem sai e quem entra. Vai depender de qual time faz melhor esse balanço, né? Infelizmente, os portugueses que antes, né, 11 anos atrás, tinham times muito mais fortes em comparações da Europa do que tem hoje, né? Tem que se virar em condições financeiras muito inferiores a outras competições, outros campeonatos, né? Premier League, La Liga, Bundesliga, Série A e Ligue 1. E assim, é complicado, mas eu acho que dentro do que tem ali de limitações, eles fazem um trabalho maravilhoso. Então, a ver como vai ser essa próxima janela de transferências, se o Benfica consegue defender esse título. Então, parabéns ao Benfica, 38 vezes campeão português, título muito merecido e uma das histórias mais legais dessa temporada. Então, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.